Nessa videoaula, iremos falar sobre a distribuição e a biotransformação de fármacos. Boa tarde, nosso trabalho vai falar sobre biotransformação e a distribuição dos fármacos no organismo. O que a gente precisa entender primeiro é que tudo isso faz parte de um processo. Ele vem da absorção, depois ele parte para a distribuição e depois a metabolização desse fármaco, que no caso é a biotransformação. A distribuição nada mais é do que a gente tem que entender primeiro um conceito, que independente da via de administração empregada, a maioria dos fármacos, o destino final deles vai ser a corrente sanguínea. Que isso é basicamente o primeiro conceito que você tem que entender sobre distribuição. Enquanto a absorção ela é caracterizada como a passagem do fármaco do local onde foi administrado para a corrente sanguínea, a distribuição ela é caracterizada como a passagem deste fármaco já na corrente sanguínea para os tecidos do corpo e os seus órgãos e assim atingir o propósito a qual esse fármaco está no seu organismo. A velocidade e a extensão da distribuição desse fármaco dependem do fluxo sanguíneo tecidual, das propriedades físico-químicas do fármaco, características de membrana através da qual será transportado e a sua ligação a proteínas plasmáticas residuais. Ou seja, se o fármaco estiver num fluxo sanguíneo que não esteja bom, tiver um fluxo anormal, seria, no caso, interessante colocar esse animal numa fluido para estimular essa circulação e assim poder distribuir melhor o fármaco para todos os órgãos e tecidos. A gente tem uma forma de caracterizar e de conseguir ver melhor o volume de distribuição do fármaco no organismo, através da dose, que a gente divide pela concentração plasmática, a gente consegue achar o volume de distribuição desse fármaco no total, na qual a gente permite estimar a quantidade do fármaco no sangue, permite estimar a concentração ideal deste fármaco e também se refere-se ao volume de fluido que seria necessário para armazenar todo esse fármaco contido no corpo na mesma concentração presente no fármaco, que é o ideal. Você administrar 25 miligramas de dipirona no organismo e essas 25 miligramas chegarem ao destino, não se perderem. No caso, é a concentração do fármaco chegar ao destino através dessa corrente sanguínea. A distribuição dos fármacos depois da absorção, ela não é uniforme em todo o organismo. Alguns tendem a permanecer dentro dos tecidos aquosos no sangue e dos músculos, enquanto outros se concentram em tecidos específicos, como a glândula tireoide. Fígados e rins também são órgãos que têm essa recepção pelo fármaco. Outros já se aderem intimamente a proteínas do sangue, abandonando a circulação de forma lenta, em contraste com os que abandonam rapidamente, dirigindo-se para outros tecidos. Já em outros fármacos, a distribuição é determinada por pessoas diferentes. De que modo? Pessoas corpulentas podem necessitar de uma dose maior de fármaco, porque têm mais tecidos e mais sangue em circulação. Em contrapartida, os obesos eles armazenam grande quantidade de fármaco. Isso deve-se que o tecido adiposo ele absorve mais os fármacos e meio que armazena eles. Então, pessoas mais corpulentas elas vão ter maior dificuldade de distribuir esse fármaco no organismo. Diferente de pessoas que são mais magras, porque o fármaco, por ter menos tecido adiposo, o fármaco vai fluir mais rápido, vai fazer esse armazenamento adiposo no organismo muito mais rapidamente do que uma pessoa obesa. Os medicamentos atingem diferentes tecidos com velocidades diferentes e dependendo da sua capacidade de atravessar essas membranas e também de atravessar as barreiras. O fármaco ele tem que atravessar várias barreiras para ele conseguir atingir o seu objetivo. Pode ser também, o caso da barreira hematoencefálica, que o fármaco ele precisa passar por essa barreira, ele precisa ser, se eu não me engano, mais lipossolúvel, ser mais lipossolúvel para atravessar essa barreira. Medicamentos lipossolúveis atravessam a membrana celular com mais rigidez e os indissolúveis tendem a permanecer no sangue, que é o meio mais aquoso. Alguns tecidos funcionam como reservatório de medicamentos, prolongando a distribuição, que é o exemplo do tecido adiposo, mas eu também posso citar o tecido muscular, que no caso você administrar num paciente uma injeção com um fármaco em suspensão ou um fármaco em forma de óleo, ele fica mais tempo nesse tecido e vai se distribuindo aos poucos, sendo absorvido também aos poucos pelo organismo desse paciente. Alguns fatores que alteram o metabolismo desse fármaco e vão influenciar diretamente na distribuição desse fármaco são fatores genéticos,
que está ligado diretamente com as diferenças individuais. Cada pessoa tem uma afinidade diferente para um fármaco ou não. Ela pode ter alergia, ela pode ter melhor absorção. Isso varia conforme de pessoa para pessoa. A idade, uma pessoa mais nova tem um metabolismo mais acelerado e uma pessoa mais idosa tem um metabolismo um pouco mais lento. Fatores ambientais, como fumar, beber, propriedades químicas dos fármacos, tem fármacos que são necessários ficar mais tempo no organismo, tem fármacos que a eliminação deles tem que ser feita mais rápida. As vias de administração, via oral, intramuscular, via retal, são formas de como você pode distribuir melhor esse fármaco e também a sua metabolização ligada à absorção. A dosagem, o sexo e as alterações entre fármacos durante o metabolismo. No caso, essa alteração, quando ele é biotransformado, esse fármaco ele pode ser distribuído de diversas maneiras. O que pode ainda interferir na distribuição desse fármaco? Assim como na absorção, certos fatores ligados ao fármaco também podem interferir na distribuição. Como, por exemplo, a carga elétrica, onde fármacos mais ionizados têm dificuldade de atravessar o endotélio vascular e assim atingir as regiões do organismo. A estabilidade química, as formas estáveis quimicamente podem ser biotransformadas em produtos de baixa permeabilidade capilar, ou seja, a biotransformação atuando mais uma vez diretamente na distribuição do fármaco, onde quando você biotransforma esse fármaco, você pode reduzir a permeabilidade dele. Então, ele se torna mais difícil de ser absorvido pelo organismo. O pH e o pKa, que são estritamente ligados à composição do fármaco e aonde esse fármaco vai ser administrado. Por exemplo, um fármaco você ingere ele por via oral e o pH desse fármaco é mais ácido, ele vai ser melhor absorvido no estômago, que também tem um pH ácido. E apesar do intestino ser a melhor forma de absorção de um fármaco, ainda assim o pH ele se encontra diretamente ligado à distribuição, porque a distribuição ela vai ser afetada caso o fármaco se encontre num pH diferente daquele da qual ele queira atingir. A afinidade a proteínas plasmáticas, a taxa de ligação das proteínas determina quanto de fármaco vai permanecer livre e apto a se distribuir para os outros compartimentos e quanto do fármaco vai permanecer ligado, com a fração de reserva de proteínas. Ou seja, o fármaco ele precisa se ligar a essas proteínas e uma porção desse fármaco vai estar livre no organismo. Então é interessante você saber a afinidade desse fármaco relacionado a essas proteínas plasmáticas, porque você pode influenciar diretamente ainda na questão de quanto tempo você quer que esse fármaco permaneça no organismo ou não. Pode passar. Alguns fatores que também afetam a quantidade de proteína total no organismo podem, consequentemente, afetar a distribuição desses fármacos. Tais fatores podem ser patológicos ou fisiológicos. Eu vou citar apenas um patológico e um fisiológico. Distúrbios hepáticos, como a redução da biossíntese proteica, a síntese de proteínas com alterações conformacionais. Isso pode atingir diretamente a distribuição, porque você vai alterar a função hepática do organismo e ela não vai conseguir, de tal forma, absorver, distribuir e metabolizar esse fármaco. E fisiológica, eu posso citar a gravidez, onde os hormônios, os ácidos graxos livres e as proteínas gerais têm seus níveis séricos aumentados durante a gravidez. A concentração de albumina varia até o primeiro trimestre de ácidos graxos, se eleva. A partir da segunda metade. Logo, os fármacos ácidos podem ter essa fração livre aumentada, ou seja, você pode ter mais fármacos no ambiente do que você quer, mais fármacos no organismo do que você deseja que ele esteja. Oi? Isso, mais fármacos livres. Pode passar. As considerações finais sobre a distribuição é que, uma vez que o fármaco ele tenha sido administrado no organismo, a sua tendência é seguir diretamente ao líquido intersticial e ao meio intracelular, ou seja, é ele partir o quanto mais rápido possível para a circulação. A velocidade e a extensão com que essa distribuição ocorre é em função do fluxo sanguíneo, das características do leite capilar e das propriedades físico-químicas desse fármaco. Ou seja, tudo depende do fármaco para saber de como ele vai ser distribuído e também depende do organismo da pessoa, depende de cada pessoa em função do seu organismo, de como o organismo está capacitado para receber esse fármaco ou não. Então, vamos falar sobre a transformação agora. Os fármacos também não se limitam só aos fármacos, podem ser por intoxicação, seja por planta, por
carbamato, por vários fatores. Então, tipo, é uma série de reações químicas que são feitas por várias enzimas, inúmeras. Posso citar a superfamília dos citocromos P450, e eles têm por principal função alterar a estrutura química desse fármaco, tornando mais polar, ou também aumentando de tamanho, né, o fármaco, e fazendo assim com que ele seja mais facilmente excretado nos rins. E da maioria das vezes inativa o fármaco justamente na primeira passagem. E isso como ativando substância residual. Então, o principal local de biotransformação é o fígado, mas também tem outros lugares, como no trato gastrointestinal, como ocorre o metabolismo de primeira passagem, e nos rins e nos pulmões. Também é muito enfatizar também da parte dessas enzimas que ficam no trato gastrointestinal, que a partir do momento que você já ingeriu o fármaco, você já parte de uma dose menor que você já deu pela metabolismo de primeira passagem. Aí tem a fase 1, que eu acabei de falar, também um dos exemplos do intestino. A principal biotransformação é a oxidação, redução, mais oxidação e hidrólise. São feitos pelo citocromo 450, como eu falei, tornar mais hidrossolúvel, a fim de que ela não passe tão facilmente pelas células, ela já pode partir de inativar esse fármaco e preparar para as reações de fase 2, que são as conjugações e as titulações, mais quase 100% de conjugação. E assim como a fase 1 tem como a função tornar a molécula mais polar. E após a fase 2, o fármaco já está inativo, devido à grande mudança estrutural da molécula. Independe da fase 1. Já também falou sobre os fatores, né? Essa distribuição também afeta na biotransformação, como a idade, o fígado de um adulto ou mais senhor, né? já não tem a capacidade de metabolizar certos fármacos como de um mais novo. E também tem os fatores para cirrose, colismo, hepatite, que esses diminutos que afetam principalmente os intestinos, né? Os fatores genéticos, também um pouco relacionado com a idade, mas os fatores genéticos mais ser rápido ou lento, fatores ambientais, concomitantes de outros fármacos, que eu vou falar agora, indução e inibição enzimática. Indução enzimática, o próprio nome já diz, né? É uma elevação dos níveis de enzimas, aumentando assim sua efetividade. E também pode ser também da velocidade dos processos enzimáticos, fazendo ser mais rápido, mais lento, tornando também assim a distribuição menor. Alguns falam que tem a capacidade de aumentar a produção de enzimas ou de aumentar a velocidade de reação das enzimas. A inibição enzimática ela é por uma queda na velocidade dessa biotransformação, resultando em efeitos farmacológicos prolongados e maiores incidentes de efeitos tóxicos, ou seja, como se fosse um contrário dessa indução enzimática. E um pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais drogas competindo pelo sítio ativo de uma mesma enzima. O metabólito é o produto da reação de biotransformação, é o que resta, é o produto final, né? E os metabólicos possuem propriedades diferentes das drogas originais, porque essas enzimas, tanto de fase 1 quanto de fase 2, elas tendem a modificar estruturalmente o fármaco ou qualquer que seja o fator exógeno, né? E apresentam atividade farmacológica reduzida e são compostos mais hidrofílicos, portanto, mais facilmente eliminados. Em alguns casos, podem apresentar alta atividade biológica ou propriedades tóxicas.
O importante é só ressaltar que a cadeia que liga todo esse processo, absorção, excreção e outras formação e distribuição, elas estão todos ligados. Se você tem um problema na absorção, você vai atingir diretamente a distribuição, bem como a biotransformação e a sua excreção. Então você tem que manter, possivelmente, ainda que você esteja administrando um fármaco em um absorvente, essa pessoa ter uma boa receptividade a esse fármaco, ter um organismo que possa receber esse fármaco de tal forma que ele possa atingir o seu objetivo final. Porque se é uma pessoa que tem uma absorção ruim, não adianta, esse fármaco ele não vai ser tão efetivo quanto ele seria se ele fosse uma pessoa que tivesse com um organismo 100%. Don't worry, be happy. Don't worry, be